como estão? Meu nome é Débora Santos e estou aqui hoje para resolver com você algumas questões do SSA. Isso é bom também porque você vai perceber alguns temas que caem dentro da prova. Aviso, antes de começar o vídeo, tenho que avisar que estou em um ângulo diferente porque vou usar o computador e vou precisar ficar trocando de câmera e de ângulo toda hora. Então eu espero que isso não te atrapalhe. Vamos lá para as perguntas. Começando com a primeira questão. Vou ler para vocês e depois nós vamos debater sobre. Ele era o inimigo do rei, nas palavras de seu biógrafo, Lídia Neto. Ou, ainda, um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, 1829 a 1877, o conhecido autor de O Guarani e Iracema, tido como o pai do romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira, como temas nativistas, indianistas e históricos, ele também foi folhetinista, diretor de jornal, ator de peças de teatros, advogado, deputado federal e até mesmo ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte de seu acervo inédito será digitalizado. Retirado da História Viva, número 999/2011. E o enunciado da pergunta ele diz assim: com base no texto que trata o papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que, ou seja, uma questão que traz aí a compreensão e interpretação. Esse é o assunto abordado nessa questão. Letra A. A digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. Letra B. O conhecido autor de O Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária como temática atemporal. Letra C. A divulgação das obras de José de Alencar, por meio da digitalização, demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. Letra D. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e identidade nacional. E letra E. O grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. Como já foi dito e como vocês devem ter percebido, essa primeira questão a gente traz o assunto interpretação e compreensão. Caso você não saiba diferenciar esses dois assuntos, interpretação e compreensão, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando de forma plena para vocês. Mas agora eu quero saber, qual alternativa você marcaria? A alternativa correta é a letra D, onde falamos sobre a importância que José de Alencar tem dentro da história brasileira, não apenas como um escritor, que ele escreveu Iracema, ele escreveu Guarani, certo, mas ele também atuou grandemente aí dentro da sociedade, como jornalista, como político. Então, trazer as suas obras para o mundo digital, deixá-las digitalizadas, é poder ampliar ainda mais o acesso a essas obras e essa riqueza que ele traz. Então, a alternativa certa seria a letra D, falando da importância que seria digitalizar essas obras para o maior acesso da população. No segundo, a gente vai ter: a essência da teoria democrática é a supressão de qualquer imposição de classe, fundada no postulado ou na crença de que os conflitos e problemas humanos, econômicos, políticos ou sociais são solucionáveis pela educação, isto é, pela cooperação voluntária, mobilizada pela opinião pública esclarecida. Está claro que essa opinião pública terá de ser formada à luz dos melhores conhecimentos existentes e, assim, a pesquisa científica nos campos das ciências naturais e as chamadas ciências sociais deverá se fazer a mais ampla, a mais vigorosa, a mais livre e a difusão desses conhecimentos a mais completa, a mais imparcial e em termos que os tornem acessíveis a todos. É um texto de Anísio Teixeira, Educação é um Direito, e foi adaptado para essa questão. Enunciado diz assim: no trecho, as chamadas ciências sociais, o emprego do termo chamadas indica que o autor, letra A, vê nas ciências sociais uma panaceia, não análise crítica da sociedade. Letra B, considera utópicos os objetivos dessa ciência. Letra C, prefere a denominação teoria social à denominação ciências sociais. Letra D, discorda dos pressupostos teóricos dessas ciências. Letra E, utiliza com reserva a denominação ciências sociais. Nessa outra questão, a gente também tem um assunto de interpretação, misturado ali também com análise do uso dos termos. Aqui, a gente analisa palavras chamadas antes do termo ciências sociais. Eu queria saber de você, qual seria a alternativa que você marcaria?
Então, a alternativa correta é a letra E, ou seja, o autor, quando ele utiliza a palavra chamadas antes de ciências sociais, ele está evitando a generalização do termo, logo seria uma reserva, ou seja, ele evita generalizar as ciências sociais, deixando bem explícito o que ele quer dizer e quais são as ciências que ele quer abordar. No terceiro a gente tem, primeiro, 3 itens. Item 1. Finalmente vou matar minha fome com esse lanche. Item 2. A bateria das crianças parece não acabar. Item 3. O sujeito que assaltou a loja estava mascarado. O enunciado a gente diz assim: de acordo com as frases acima, é correto afirmar. Prestar atenção na palavrinha correto. Letra A. A expressão matar a fome está no sentido denotativo e indica que a pessoa irá acabar com a fome ao comer o lanche. Letra B. A palavra bateria refere-se à quantidade de energia das crianças e está sendo usada em sentido denotativo. Letra C. O termo mascarado está sendo utilizado no sentido denotativo, pois o sujeito estava usando uma máscara para não ser reconhecido. Letra D. Todas as orações estão em sentido figurado, ou seja, apresentam um sentido subjetivo das palavras. E letra E. Todas as orações estão em sentido literal, ou seja, apresentam um sentido real das palavras. Bom, aqui de forma clara e objetiva a gente consegue ver que é uma questão falando de denotação e conotação. Agora temos mais um assunto que já tem vídeo aqui no canal explicando, que seria sentido denotativo, sentido conotativo, sentido figurado e sentido real. Aqui ele quer saber qual dessas 3 frases tem um sentido real, ou seja, um sentido denotativo. Então temos 3 frases e uma delas tem um sentido diferente, que seria o real. Qual dessas seria? A primeira, a segunda ou a terceira? Exatamente, seria a terceira frase, onde o autor utiliza o termo mascarado em seu sentido real, estar com algo cobrindo o seu rosto antes de fazer o assalto, antes de cometer aquele crime. Então essa seria a frase que tem um sentido real aplicado. No quarto, a gente tem como título Saber Viver. E começamos a leitura. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido, se não tocarmos o coração das pessoas. É um texto de Cora Coralina. E no enunciado a gente tem assim: o trecho acima é uma estrofe do poema Saber Viver, de Cora Coralina. Das frases abaixo, aqui apresenta um sentido conotativo e, sempre lembrando, sentido conotativo e sentido denotativo. Letra A, não sei. Letra B, se a vida é curta. Letra C, ou longa demais para nós. Letra D, mas sei que nada do que vivemos. E letra E, se não tocarmos o coração das pessoas. Mais uma vez temos uma questão sobre sentido conotativo e denotativo. Enfim, aqui temos que ver se a letra A, B, C, D ou E, qual dessas tem um sentido conotativo e imaginário. O inverso do que a gente procurou antes, tá certo? Aqui a gente vai procurar o imaginário e antes tínhamos que procurar o real. Então, qual dessas alternativas? A, B, C, D ou E? Exatamente, a letra E. A letra E é a que tem o sentido conotativo. Débora, como assim? Foi uma palavra onde o seu sentido foi alterado pelo autor. Nesse caso, quando temos aí tocar o coração das pessoas, você não consegue literalmente tocar o coração dessas pessoas só se elas estiverem mortas, né? Mas aí é um pouco perigoso. Então aqui a autora utilizou a palavra com o sentido de sensibilizar as pessoas. Logo, ela trocou o significado real da palavra, assim trazendo o sentido figurado conotativo. No quinto, a gente tem que fazer uma relação. Então vamos lá para a leitura. Atribua aos elementos a seguir o respectivo conceito que lhes é conveniente. Letra A, emissor. Letra B, receptor. Letra C, código. Letra D, mensagem. Letra E, canal. E letra F, contexto. E depois a gente tem 6 definições. A primeira definição indica a situação, assunto, lugar ou objeto a que a mensagem se refere. Segunda situação,
diz respeito ao meio físico pelo qual a mensagem é transmitida. O terceiro, representa o conteúdo das informações transmitidas. Quarto, é o conjunto de signos combinados nas mensagens verbais, retratado pela própria língua. Quinto, é representado por aquele que recebe a mensagem. E sexto, representa aquele que envia a mensagem. E agora a gente tem que marcar a opção correta. Temos o primeiro item, A6, B4, C5, D3, E1, F2. Segundo item, A5, B6, C4, D3, E2 e F1. Terceiro item, A6, B5, C4, D3, E2 e F1. E o quarto item, A1, B5, C2, D3, E4 e F6. Qual desses estariam relacionando corretamente os conceitos com a sua palavra? Agora a gente tem uma questão que fala sobre elementos da comunicação, mais um tema aí para você estudar para o SSA, onde tratamos do emissor, receptor, mensagem, código, canal, ruído, tudo isso estudamos no assunto elementos da comunicação. E aqui você tem que relacionar a palavra com o seu conceito. Então, qual desses itens estariam certos? O primeiro item, o segundo, o terceiro ou o quarto? Exatamente, seria o terceiro item, onde temos o A com 6, o B com 5, o C com 3, que vai seguindo assim até o final. Ou seja, a relação correta A, B, C, D e E 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora a gente tem a última questão da lista de revisão do SSA1. Vamos lá. Desabafo é o nome do texto. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma cronicacinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Esse é um texto de Carneiro, retirado da revista Veja, no ano de 2002, e é um fragmento do texto. E o enunciado a gente tem assim. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com um predomínio, entretanto, de uma sobre a outra. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois, ou seja, aqui a gente já sabe que é uma questão de funções da linguagem e que a predominância é a função emotiva, mas ele não quer saber qual é a função que está sendo predominante, e sim por qual motivo a função emotiva é dominante. Então vamos para as alternativas. Letra A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Letra B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Letra C. O interlocutor, ou seja, ouvinte, é o foco do enunciador na construção da mensagem. Letra D. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. E letra E. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. E agora temos um texto que vamos tratar sobre funções da linguagem, sempre lembrando que existem determinadas funções, determinadas características e cada uma é utilizada de uma forma diferente. Quem é meu aluno sabe que eu disse que determinados textos podem trazer mais de uma função, entretanto, elas se caracterizam naquela que se sobressai mais, ou seja, que tem prioridade quando vai ser analisada. Desse modo, a gente já sabe que temos uma função emotiva. Entretanto, a gente quer saber o motivo dessa função, porque estamos priorizando a função emotiva. Então, eu quero saber de você, qual alternativa você marcaria? A resposta para essa pergunta seria a alternativa B, ou seja, o autor, além de escrever em primeira pessoa, que é uma característica muito forte da função emotiva, ele também está expressando a subjetividade de forma clara e direta. Isto é, tratando de suas emoções, sentimentos e opiniões de forma clara, direta, subjetiva para o interlocutor. Então, quando temos esses tipos de características, classificamos o texto como uma função emotiva. E, antes de partirmos para o final do vídeo, eu quero te dizer que um dia você vai olhar para trás e perceber que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória. Então, não esquece disso. Cada problema hoje, cada questão que você resolve hoje é um degrau a menos amanhã.
Eu espero que você tenha entendido e que tenha observado cuidadosamente os temas que a gente abordou aqui. Caso você queira analisar mais uma vez de perto essas questões, lá no Instagram vão estar todas disponíveis para vocês. Então é só ir lá e me seguir. Aproveita e participa do sorteio que tá rolando lá até o dia 9, tá certo? Então corre, se liga lá porque eu quero já presentear todo mundo. É isso, eu vejo você no próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal. Um beijo e tchau!